Justiça aceita ação de Lula contra historiador Marco Antônio Villa. Notícia foi publicada aqui no site do Valor Econômico no dia 1º de dezembro de 2015 e diz o seguinte: o juiz André Carvalho e Silva de Almeida recebeu a queixa-crime proposta pelo ex-presidente Lula contra o historiador Marco Antônio Villa, que passou a ser réu na ação. A informação divulgada nesta terça-feira do Instituto Lula. Villa é acusado por Lula de cometer crimes de calúnia, injúria e difamação, após ter feito afirmações mentirosas com o objetivo de atingir a honra do ex-presidente na TV Cultura. Então, essa é a notícia sobre essa ação aí que a defesa do Lula está movendo contra o Villa, né, que também dá entrevistas em inúmeros meios de comunicação aí, que tem se preocupado basicamente em difamar o PT e também, especialmente aí, a vida do próprio Lula, ele e da família dele, tem dedicado muitas horas para isso. E, através desse meio aqui, né, aqui na Jornal Cultura, ele falou o seguinte: no comentário de acordo com a entidade, Villa disse que o ex-presidente mente, que é culpado de tráfico de influência internacional, além de, até aí tudo bem, além de réu oculto do mensalão, até aí tudo bem, chefe de petrolão, beleza, chefe de quadrilha, beleza, e teria organizado todos os esquemas de corrupção, até aí tudo bem. Só que ele fez uma coisa muito grave. Na ocasião, o historiador fez questão de ressaltar que quem estava dizendo era ele, Marco Antônio Villa, embora não tenha apresentado sequer uma evidência das graves acusações que fez. E aí, isso aqui se enquadra como calúnia. E devido a isso, a defesa do Lula está processando ele por calúnia e difamação, como está mostrando aqui. O Villa, por outro lado, tenta mostrar que é liberdade de imprensa, que não sei o que, não sei o que lá. Mas, na verdade, segundo que lá na frente eu vou mostrar para vocês, que ele confunde liberdade de imprensa. Eu acho que ele aprendeu bastante sobre história, mas esqueceu de estudar um pouco mais português. Liberdade de imprensa não tem nada a ver com calúnia e difamação. Há de se ter limite. E com isso, seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia que é justamente a ação que agora segue no Ministério Público contra o Villa, dentro do contexto que é todo esse processo de liberdade de imprensa. Será realmente que a liberdade de imprensa? Vou citar aqui um outro exemplo também, mostrando em que houve condenação, inclusive, do réu, né, da pessoa acusada por estar fazendo difamação, que foi um caso muito mais simples do que esse, que é o que o Villa tem feito aí. Bom, antes de tudo, a notícia, a confirmação da notícia, ela é confirmada aqui no site Consultor Jurídico, que é um site de direito para Ministério Público. A ação de Lula contra Marco Antônio Villa deve continuar. E daí ele está confirmando aqui a notícia e confirmando também aquele texto lá embaixo, que ele diz que era dele mesmo, né, de autoria. Além do mais, tem aqui o parecer do Ministério Público de São Paulo. Você clica aqui e aí você pode ler o parecer. Também é confirmado aqui no Estadão: Justiça aceita queixa-crime de Lula contra Villa. Advogados do ex-presidente sustentam que o historiador fez afirmações caluniosas contra o petista na edição do Jornal da Cultura. E aí tem o seguinte: no dia 20 de julho, tá aqui, a Justiça de São Paulo aceitou queixa-crime, tá, e tudo mais. A informação são divulgadas pelo Instituto Lula, também já vimos. Aqui está a imagem dele no dia que ele fez a afirmação, né? E tá setembro, advogados entraram, tá no referido comentário, Villa disse que mente, aí ele confirma aquele parágrafo lá todo, né? E pronto, eu vou mostrar agora para vocês o link desse vídeo. O link está aqui. Felizmente esse jornal foi colocado aqui no YouTube, então você pode conferir. Primeiro ele fala da notícia da história do mensalão e depois, a partir daqui do minuto 4, o Villa começa então a tecer as calúnias aí em direção ao Lula. Calúnia porque é o seguinte: ele precisa provar o que ele falou, né? E aí a gente entra num tema que é o seguinte, que não é jornalismo isso que está fazendo. Isso aqui é realmente calúnia. Jornalismo é uma coisa informativa, que você mostra as informações, né? Baseado nas informações você vai falando alguma coisa, mas quando você começa a tirar seu tempo para sair caluniando as pessoas, isso não é mais jornalismo, muito menos liberdade de imprensa. Aqui no site da Jovem Pan, que onde ele também trabalha,
audiência de conciliação entre o Lula, que houve uma audiência, né, para ver se eles cediam aí alguma parte, ou se o Lula retirava a queixa, ou se o Vila também se desculpava, alguma coisa assim. Então houve uma conciliação, uma audiência de conciliação, nenhum dos dois cedeu, e daí o Jovem Pan publica aqui que o professor foi ovacionado. É como dá a impressão de que o Lula entrou pelas portas do fundo, como ele diz aqui, né? E tá, não sei o que o Lula tem medo, e daí eles mostram. Mas por que isso? Porque a Jovem Pan é o local de trabalho também do Vila. Então eles também têm essas tiradas que constantemente também ficam agredindo aí ao Lula. Aqui eu dei uma pesquisada no YouTube e você vê que o Vila, ele não só falou mal do Lula nesse dia lá, como ele dedica bastante tempo da vida dele, vários minutos, você pode somar aqui vários minutos, em que ele fala mal do Lula e da família do Lula, ofende a família, né, em vários meios de comunicação. Na revista Veja, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, na TV Cultura, aonde ele vai, parece que ele tem uma paixão ali, sei lá, alguma coisa pelo Lula. Então, onde ele vai, ele acorda já de manhã, já dá uma pensada no Lula, vai dormir, pensa no Lula. É mais que uma paixão, né? Paixão e ódio diz que caminham juntos, mas é um negócio que o cara realmente ele dedica bastante tempo da vida dele para comentar sobre o Lula. E aí tem vários vídeos. Você só basta digitar aqui no YouTube o seguinte: Vila e Lula. Pronto, basta isso. Você vê que eu não estou escolhendo, nem selecionando, é o próprio YouTube que está mostrando para mim. E aí você vai ver vários vídeos. A primeira página cheia, a segunda página cheia, delação, tudo aqui, o Vila falando mal do Lula em todo canto. Então, a acusação do Lula é contra uma só dessas coisas. Lula é o chefe da quadrilha, que ele fala de novo que ele é chefe de quadrilha, então ele teria que provar isso aí. Aí eu selecionei aqui um outro vídeo em que ele diz o seguinte: Lula é um cafajeste e não merece a mãe que teve. Aí tá aqui, ele está falando também, normalmente ele está baixando o nível aqui, né, e mandando cacete em direção ao Lula. Aí é o seguinte, aqui no blog dele, ele tem um blog do Vila, Defesa de Vila diz que Lula é avesso à liberdade de expressão. Primeiro eu vou mostrar as notícias para vocês, para depois eu fazer um comentário. Então ele acusa o Lula, depois de ser processado, que o Lula é avesso à liberdade de expressão. Ele chama o movimento difamatório que ele promove aí em relação ao Lula como liberdade de expressão. Tipo assim, imagine você ter um problema com alguém, essa pessoa tem acesso à mídia e ela começa a falar um monte de coisa de você, que você é chefe de quadrilha, que você roubou não sei quem, que você não... Ela não consegue provar nada daquilo, só tem a convicção. E daí ela sai fazendo, através dessa convicção dela, sai fazendo esse processo difamatório sobre você. E engraçado que aqui na Jovem Pan eles falam o seguinte: ele foi ovacionado. E o Vila, na verdade, está falando de alguém que muito provavelmente, se candidatar em 2018, pode ser o próximo presidente do Brasil novamente. Porque o Lula, mesmo sem fazer campanha, segundo aqui Carta Capital, publicação aqui baseada no Datafolha, pesquisa Vox Populi, Carta Capital, mas também tem Datafolha, tem Ibope, todos os outros mostram que o Lula lidera a pesquisa para a presidência do Brasil. No primeiro turno, ele ganharia de todos os candidatos em 2018. Então, com certeza, é alguém muito benquisto por grande parcela da população brasileira. Você pode até discordar disso, mas a pesquisa não. A pesquisa mostra que o Lula é muito benquisto, sim. Isso independe da minha ou da sua opinião sobre o Lula. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Isso é um fato, isso é um dado. E não adianta você dizer, olha, isso é mentira. Não, isso daí tem gente trabalhando nas ruas e pesquisando. E Lula é primeiro, está na frente nas pesquisas de 2018. Então ele é benquisto por muita gente. Você aqui na Jovem Pan dizer que o Lula entrou por trás, saiu por trás e não sei o que, e o cara foi ovacionado, é no mínimo irônico, né? Quem é Marco Antônio Vila comparado ao Lula em relação a ser benquisto pela população brasileira? Realmente beira o absurdo essa colocação aqui, mas é típico também desse tipo de gente que gosta de levantar calúnia e difamação. Aí você vê, será que isso é crime? Bom, você não cometeu um crime e tem alguém na televisão, um radialista, sei lá quem, e fica falando mal de você o tempo todo, dizendo que você cometeu aquele crime. Será que isso é crime ou isso é liberdade de imprensa?
Né? O que é calúnia? Calúnia é quando você fala alguma coisa de alguém que não é verdade. E aí a gente vai ver, de acordo com o direito penal, se isso é liberdade de imprensa ou se isso é crime. E para isso vamos entrar aqui num site de direito, aqui num blog de direito, Direito Penal, artigo 138, calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Portanto, aqui no Código Penal não está dizendo que isso é liberdade de imprensa, está dizendo que é crime. E aí você diz, mas não é falso. Beleza, cadê a prova? Onde é que ele prova que o que ele disse é verdade? Essa é a questão. Então você não pode sair distribuindo comentários por aí de pessoas levantando coisas que você acha, que você tem convicção, que é a moda agora, né? Ter convicção e sair condenando as pessoas. Que você tem convicção que ela fez aquele determinada coisa e achar que não vai pegar nada. Isso é crime. Chama-se calúnia. Crime previsto no direito penal brasileiro. E é por causa disso que ele está sendo processado. Tá? Então, definido isso como crime, resta saber aqui quem é Marco Antônio Villa, e daí você pensa o seguinte: o Marco Antônio Villa, que está difamando o Lula, está divulgando informações que ele não pode provar sobre o Lula, ele é historiador brasileiro. Agora, pensa comigo. Um camarada que levanta calúnia contra alguém, que é incapaz de analisar a história friamente, somente pelos dados, é historiador. E tem uma gama de livros aqui publicados de história. Tem aqui vários livros deles aqui. O Mensalão, né, que mais? Manuel Pedro das Dores, calando depoimento para a história. Imagine como seria a história contada por esse historiador. Cheia de tendências, cheia de achismos, condenações de pessoas, de que ele não pode provar nada. Então, é muito suspeito você comprar o livro de história ou indicar o livro de uma pessoa como essa, que é extremamente tendenciosa para qualquer pessoa, porque você pode, digamos, faltar com a verdade ou induzir a uma outra verdade, né, o que seria extremamente errado. Eu acho que é um pouco irresponsável você, como historiador, caluniar pessoas. Um historiador ele tem que ter responsabilidade sobre as afirmações que ele fala. Ele diz alguma coisa, ele tem que ter base para isso. E você, como historiador, sair na mídia e utilizando os poderes da mídia para sair caluniando as pessoas, falando coisas que você não pode provar, tá? Então é muito complicado. Isso envolve até uma certa irresponsabilidade fazer uma coisa como essa. Mas é típico. Aí você acha, não, mas isso no Brasil, isso é assim mesmo, isso não se faz assim, ninguém vai processar ninguém por causa disso. O Notícias Comentadas está exagerando, esse pessoal da esquerda é vitimista, né? Eles se fazem de coitadinho, ninguém da direita processa ninguém por nada, de calúnia nem nada. E aí eu vou mostrar o contraponto aqui para vocês, como é típico também do canal Notícias Comentadas. Alguém, né, conhecido também como sendo de direita, apesar de ser juiz, mas tem um posicionamento muitas vezes suspeito, né, em relação à direita, processa alguém por ter compartilhado uma foto no Instagram e feito um comentário. Não acusou de nada, só fez um comentário. Diz assim, o que pensar, né, o que pensar sobre isso. E aí foi processado e teve que pagar 30 mil reais. Você acha que é absurdo? Pois eu vou lhe mostrar que é muito mais próximo de você do que você imagina. Vamos relembrar um pouco a história. Mônica Iose é condenada a pagar 30 mil reais a ministro Gilmar Mendes. Posse da atriz atingiu honra e imagem de Mendes, de juiz, cabe recurso, que não, nesse caso não teve. A artista criticou concessão de habeas corpus a médico suspeito de estupro. Então, ela foi condenada por isso. Tá? Então, ela falou, o Gilmar Mendes deu aqui habeas corpus para esse camarada aqui, que é condenado, ele foi condenado a 278 anos de prisão. Tá? E depois que ele recebeu o habeas corpus, ele fugiu. Né? Então, o estupro, não foi preso por ter cometido habeas.
Olha, habeas não foi preso logo após por ter sido condenado, porque um habeas corpus do STJ dava a ele o direito de responder em liberdade. O habeas corpus foi revogado pela Justiça em janeiro, quando ele tentou renovar seu passaporte, o que sugeria a possibilidade que ele tentaria sair do Brasil. Como a prisão foi decretada e ele deixou de se apresentar, passou a ser procurado pela polícia. Após 3 anos foragido, quando chegou a ser considerado o criminoso mais procurado de São Paulo, Abdel Maci foi preso no Paraguai. Quer dizer, ele fugiu por causa desse habeas corpus. Aí facilitou a fuga dele. Bom, essa história toda está explicada aqui nesse vídeo. Né, você pode se atualizar. Mas o fato é que, sim, né, você pode ser processado por muito, muito, muito menos do que o Marco Villa tem feito com o Lula. Na verdade, eu acho que a defesa e o próprio Lula demoraram muito tempo para agir, né, seja lá por que motivo, porque se o camarada está lhe caluniando e você sabe que ele não tem como provar isso, você pode partir para cima imediatamente. Eu não sei se foi autoconfiança demais, eu não sei se foi, deixa para lá, sabe? Tem aquele povo, não, deixa para lá, não esquenta para isso, deixa o cara falar, o povo conhece a história. E aí você tem uma autoconfiança demais, só que o cara todo dia nessas emissoras, várias emissoras cantando essa música, se o cara não reagir, isso acaba convencendo uma série de pessoas, de zumbis que seguem esse tipo de gente aí, que levanta calúnia na televisão, no rádio e onde quer que esteja. Certo? Então a gente vai acompanhar esse caso e torcer para que a justiça seja feita, porque a justiça sendo feita aqui significaria ou o Villa prova o que ele falou, já que ele disse que a afirmação é dele, ou ele tem que ser condenado. E ao ser condenado, se a gente quiser mesmo justiça, ele tem uma detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. Isso seria fazer justiça. Repito, se ele não provar o que ele falou. Ainda bem que hoje tem internet, está tudo documentado, mesmo que ele apague aquele vídeo lá, que esse vídeo aqui eu aconselho que você veja, mesmo que ele tente apagar, não consegue mais, porque isso está em toda a internet, todos os lugares. Deixe seu comentário, deixe sua opinião sobre esse caso, o que você acha disso tudo. Compartilhe nossos vídeos, ajude nosso canal a crescer cada vez mais, porque é preciso levar jornalismo investigativo e senso crítico e sair um pouco dessas pessoas que andam distribuindo ódio na televisão, como é o caso aqui, aparentemente aqui do Villa, que se preocupa única e exclusivamente em destilar o seu ódio em relação aí ao Lula e a muitas outras pessoas. Aliás, determinados partidos, determinadas pessoas. Para outras, ele não comenta nada. Deixe sua opinião e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.